I am very aware of the preciousness of time. I was given 2 to 3 years to live. Longe no espaço, a milhares de quilômetros de distância, cientistas, com a ajuda do novo e poderoso telescópio espacial James Webb, estão chocados com a imagem que pode ser a prova sólida, afinal, de que a teoria do Big Bang estava errada. Entretanto, essa não é nem mesmo as imagens mais assustadoras do espaço feitas pelo telescópio. Que imagens aterrorizantes descobriu essa obra-prima da engenharia sobre o universo? Como as fotos provam que a teoria do Big Bang estava errada? É sobre isso que vamos entender nesse vídeo. Mas antes já deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. O quão caro um telescópio pode custar? O telescópio espacial James Webb estabeleceu novo recorde nesse respeito em termos de horas de trabalho. Telescópios comuns custam milhões de horas, com desenvolvimento se estendendo por décadas. Em termos de dinheiro, nenhum outro telescópio se aproximou a 10 bilhões de dólares. O Webb também foi um pesadelo da engenharia, pois envolveu o seu projeto para caber no foguete de lançamento. Nenhum foguete era grande o suficiente para contê-lo, então os engenheiros tiveram que projetá-lo para dobrá-lo em várias partes. O grande escudo térmico dobrou e teve que ser desenrolado enquanto ele viajava para sua localização permanente. Essa não era nem mesmo a parte mais arriscada do telescópio. A peça central espelho-refletor também teve que ser desmontada em 18 peças diferentes e depois dobrada. Foi bastante delicado, tanto que engenheiros quanto os cientistas que trabalharam nele literalmente seguraram a respiração durante o lançamento devido aos inúmeros fatores de coisas que poderiam dar errado, aumentando suas preocupações. Estava o fato de que o time Webb estava literalmente além do reparo da manutenção. O telescópio está localizado tão longe, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros de distância, é impossível enviar uma equipe de reparo se der algo errado. Também não há chance de reabastecimento, o que significa que a missão termina quando o combustível acaba. Comparado aos benefícios potenciais, os riscos com o James Webb são mais do que compensadores. Ele promete ampliar nosso conhecimento do cosmos de uma forma que nenhum outro conseguiu. Entretanto, desde quando o telescópio foi declarado operacional, cientistas de todo o mundo têm feito fila para usar uma vez o poderoso telescópio para estudar o espaço. No entanto, nenhum deles estava preparado para uma das primeiras surpresas desagradáveis que o telescópio tem reservado apenas semanas após a sua operação. O James Webb conseguiu fotos que provam que o Big Bang não poderia ter acontecido. O Big Bang se tornou evangelho no que diz respeito à astronomia, graças à popularidade do programa de sucesso de The Big Bang Theory. Muitas pessoas explicaram a origem do universo usando o Big Bang. A teoria do Big Bang tem suas raízes a um astrônomo sacerdote chamado Georges Lemaitre. Ele teve essa grande ideia em 1957, de que há muito tempo atrás o universo começou com um único ponto. Ele disse que o universo se estendeu e expandiu para ficar tão grande quanto é agora, e que ele poderia continuar se esticando. Alguns anos depois, o famoso astrônomo Edwin Hubble, a quem foi dado o nome de um telescópio espacial ao qual você já imaginou, construiu sobre a história de Georges Lemaitre Rama, descobriu que outras galáxias estavam se afastando de nós, e as galáxias mais distantes estavam se movendo mais rápido do que as que estavam mais próximas. O astrônomo considerou isso como justificado, já que o universo ainda estava se expandindo, assim como George pensou, isso significa que há muito tempo atrás tudo estava próximo. De fato, de acordo com o Big Bang, quando o universo começou, era apenas partículas minúsculas e quentes misturadas com luz e energia. Entretanto, à medida que tudo se expandia e ocupava mais espaço, eles paravam de crescer. As minúsculas partículas não se agruparam, então acabou que formaram átomos e esses átomos se agruparam. Então, durante um longo período de tempo, os átomos se juntaram para formar as estrelas e galáxias que vemos hoje. As primeiras estrelas criaram átomos maiores e grupos de átomos levando ao nascimento de mais estrelas. Ao mesmo tempo, galáxias estavam se desintegrando e se agrupando em um show cósmico caótico, enquanto as estrelas nasciam e morriam. Outros objetos,
como asteroides, cometas, planetas e buracos negros se formavam. Tudo isso aconteceu em um período cerca de 14 bilhões de anos. Mas e se o Big Bang não tivesse acontecido, embora muitos cientistas talvez não gostem de enfrentar esse pensamento, já que a teoria se tornou a base da astronomia moderna? O James Webb não se ocupa com um recente conjunto de imagens, enquanto o público em geral pode ficar encantado com as imagens deslumbrantes produzidas pelo James Webb. Os cientistas estão lutando para explicar sua contradição com a teoria do Big Bang. O problema com as imagens é que elas mostram muitas galáxias que são surpreendentemente suaves, pequenas e antigas. Mas o que exatamente galáxias suaves, pequenas e antigas contradizem a teoria do Big Bang? Primeiro, vamos tirar do ângulo o fato muito pequeno, assumindo que o universo está se expandindo. Uma estranha ilusão ótica tem que existir. O fato é que galáxias ou qualquer outros objetos em um espaço que se mantém naturalmente, não continuam a aparecer com o aumento da distância. Na verdade, passando a um certo ponto, eles devem começar a parecer maiores. Se você se perguntar por quê, é porque a luz deles deveria tê-los deixado quando eles estavam mais próximo de nós. E isso é o oposto do que observamos no espaço comum, não expansivo, onde os objetos parecem menores em proporção à sua distância. Os cientistas que estudaram as imagens pelo James Webb não podem esconder o fato de que eles mostram galáxias menores. Mesmo galáxias com maior luminosidade e massa que a galáxia da Via Láctea são vistas nessas imagens como 2 a 3 vezes menores do que as imagens similares observadas com o telescópio espacial Hubble. As novas galáxias também têm redshift, que também são de 2 a 3 vezes maiores. Não se espera que um universo em expansão se comporte dessa forma. As galáxias que James Webb mostra são do mesmo tamanho que as galáxias próximas a nós. Se for assumido que o universo não está se expandindo e que o redshift é proporcional à distância, entretanto, o Big Bang explica que essas galáxias distantes devem ser extremamente pequenas para compensar a ilusão ótica hipotética. Uma galáxia como a GHz 2 é muito mais luminosa do que a Via Láctea. Entretanto, seu raio calculado é apenas 300 anos-luz, que é de 150 vezes menor do que o raio da nossa Via Láctea. Seu brilho de superfície, o brilho por unidade de área seria 600 vezes da galáxia mais brilhante do universo local. Sua densidade seria dezenas de milhares de vezes maior do que a das galáxias que vemos hoje. E se as galáxias fossem lisas? Como isso afeta a teoria do Big Bang? Bem, para que o Big Bang seja verdade, deve haver a existência de pequenas e ultradensas galáxias. A teoria especula que as pequenas galáxias crescem com galáxias atuais colidindo umas com as outras, o que leva a uma fusão à medida que elas se tornam cada vez maiores. Então os proponentes do Big Bang esperavam ver galáxias com cicatrizes ásperas do impacto que elas sobreviveram ou passaram. Mas, para surpresa deles, o James Webb revelou discos extremamente lisos e formas espirais arrumadas. Não há diferença entre a aparência delas e das galáxias de hoje. Os dados então mostraram que as imagens contêm galáxias espirais lisas, que são cerca de 10 vezes mais do que a teoria havia previsto. Isso desafia a ideia de que a fusão das galáxias seja comum. Em outras palavras, esses dados revelam a teoria da fusão. Agora, o que acontece quando as fusões de galáxias são poucas? O que acontece é que galáxias não podem crescer tão grandes sem o processo de fusão. Isso significa que galáxias grandes sempre foram imensas e nunca foram pequenas. Isso também significa que a ilusão de ótica prevista a partir da hipótese da expansão do universo. Mas nenhuma ilusão significa nenhuma expansão. A ilusão é uma previsão inevitável da expansão. Vejamos a seguir essas imagens com aspecto muito velho. Isso é realmente similar e ao mesmo tempo muito velho, onde James Webb tem inúmeros filtros que ele usa para tirar as suas imagens a partir de infravermelho do espectro. E isso permite aos astrônomos vislumbrar as cores de galáxias diferentes. Basicamente, é o que os astrônomos usam para calcular a idade das estrelas nessas galáxias. Estrelas jovens e quentes aparecem em azul e estrelas mais velhas e mais frias são amarelas ou vermelhas. Agora, a teoria do Big Bang implica que as galáxias mais distantes nas imagens do James Webb estão aparecendo
como elas eram cerca de 400 a 500 milhões de anos após a origem do universo. Entretanto, algumas dessas galáxias exibiram populações estelares com mais de 1 bilhão de anos de idade, porque nada poderia ter vindo antes do Big Bang. E essas galáxias provam que o Big Bang não aconteceu. É claro que não podemos ter uma galáxia mais velha do que o Big Bang. Então, para que a teoria do Big Bang seja verdadeira, o James Webb deveria estar vendo cada vez menos galáxias quanto mais ele olha para trás. Eventualmente ele deixaria de ver galáxias ou entraria na idade das trevas dos cosmos. Mas pesquisadores estão demonstrando que galáxias tão maciças quanto a Via Láctea são comuns, mesmo algumas centenas de milhões de anos após o suposto Big Bang. Será que tantas galáxias grandes poderiam ter sido formadas em tão pouco tempo? Isso é provável que sim. O que significa que não houve Big Bang. Vamos fazer uma pesquisa aqui e perguntar o que acontece se o estabelecimento científico aceitar que a teoria do Big Bang tem falhas. Deve haver, então, uma nova maneira de explicar o começo do universo. Uma explicação provável é a filmagem do plasma e já existe há cerca de 5 décadas. Esse processo pode realmente ser explicado usando os processos físicos comuns no laboratório. O plasma é o gás eletricamente condutor, que forma a maior parte da matéria no espaço, incluindo as estrelas e o espaço entre as estrelas. Apenas a relação entre Hubble e Redshift ainda precisaria de algum novo processo físico para explicar a perda de energia à medida que a luz percorre distâncias enormes. Um dos processos críticos nos plasmas que os cientistas identificaram e estudaram é o filamento de plasma. E esse é o processo pelo qual as correntes elétricas e os campos magnéticos que elas criam atraem o plasma para o sistema de filamentos que são visíveis em todas as escalas do universo. O filamento de plasma é um dos processos básicos que levaram à criação de planetas, estrelas, galáxias e outras estruturas. O filamento plasmático é crucial no esforço para desenvolver artificialmente a energia e difusão ou, digamos, o Webb está apenas fazendo seu trabalho, abrindo nossas mentes para novas maneiras de ver o universo. Já está fazendo os cientistas pensarem o que aconteceria se o Big Bang não tivesse acontecido. E o que você acha disso? Será que a teoria do Big Bang está errada? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema. Deixe também o seu like se você gostou nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.